Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana. Espero que estejam a gostar deste ano de caravana, destas viagens todas. Não se esqueçam que é muito importante, se vocês quiserem ouvir algumas pessoas, mandem-me uma mensagem, porque eu às vezes também preciso de ideias, tenho que me dar aqui umas ideias de convidados. Ou de temas, e depois eu procuro o convidado, é como vocês quiserem. Mas participem muito, partilhem muito, comentem muito, já sabem que a caravana é para vocês, por isso eu estou ao vosso serviço. É só mandarem e eu mexo aqui os cordelinhos para trazer aqui pessoas. Há umas que não são muito fáceis, mas vamos sempre tentando. Já sabem, podem ver no YouTube, metem lá as notificações no sininho e recebem os episódios novos quando ele estreia. É à segunda às 9 da noite, já sabem. No podcast estarei um bocadinho mais cedo, estarei logo de manhã para as pessoas que vão às vezes para os trabalhos mais longe e pediram para estrear de manhã, mas no YouTube estreia às 9 da noite, portanto lembrem-se disto. Também se fizerem lá as notificações, ele alerta-vos quando o episódio estiver disponível. Comentem, partilhem muito o episódio, porque assim a caravana, coisa se gostarem, claro. Se quiserem só ouvir aplicações de podcast, telemóvel, e vão por aí, já sabem, podem estar em casa a fazer as vossas coisas, ou ir a dar um passeio, ou no carro, etc, etc. E pronto, sem mais demoras, vamos começar com esta convidada espetacular. Uma conta de Instagram que sigas todos os dias, que espreites todos os dias. Uma conta... Ou uma página, uma pessoa, uma pessoa é um bocadinho stalker. Exato. Não, eu gosto daquela página do Nowness que tem sempre assim coisas. Ai, não sei o que é. Estás a ver como é bom perguntar isto? Aprende sempre. Tem sempre coisas que são normalmente inspiradoras, coisas que acontecem. Não tem um tema, pode ter coisas de cinema, como pode ter coisas de arte, como mas é vídeos. tipo... Eu acho que é alguém que agrupa coisas fixe e que normalmente são. Diz lá outra vez, porque Nowness. Nowness. De now e depois Ness. Nowness. Perguntam-me depois sempre. Sim. Qual é a página que sugeriste? Um cheiro da tua infância. Um cheiro da minha infância. Uau! Alteria. Então. Cheiro da alteria. Não, agora lembrei-me porque era tipo uma coisa que é um bocadinho de Natal, não é? Mas o Natal também faz muito parte da infância. Quem é que fazia a alteria? Era a minha avó e depois passei a ser eu. A sério? Sim. E sabes fazer? Sei, faço todos os anos, sim. Portanto, ainda prevalece esse cheiro da canela, do limão, da casca de limão no leite. Faz um bocadinho parte desse imaginário da preparação do Natal, que sempre, para mim, foi sempre muito excitante. E continua a ser, na verdade. E agora volta a ser outra vez, sim. Não é? Depois de sermos mais, exatamente. Ainda é giro. Um sítio para onde vais quando precisas tipo, de equilibrar, respirar fundo, de parar? Olha, eu gosto muito de ir ver o mar e da praia. Nem sempre faço isso, eu acho que podia fazer mais vezes, mas já fiz em momentos muito, muito, muito importantes, assim, que precisava mesmo de respirar e pensar, e às vezes assim um momento mais de catarse. E às vezes muda as coisas, não é? Muda, sim. É impressionante. Sim. Às vezes é preciso mesmo. Achar que eu chego lá, tipo, a achar que a minha vida é. Sei lá, que há alguma coisa que não tem solução e de repente a solução aparece. É giro. Um dia para onde não queiras voltar? São alguns, mas... São? Sim, há uns dias que correm mal. Exato. Que evitáveis houve uns... Como vivi fora há muitos anos, houve uns dias difíceis em que, pronto, o meu pai esteve doente, por acaso está tudo bem, portanto está ótimo, mas gostou muito de estar longe e sentir que também não sabia de tudo e que não me estavam a contar tudo e que não podias fazer nada. Sim. Quantos anos tinhas nessa? 20 e tal, 25, 24. Mas, sim. É duro. Já vamos falar disso da tua vida lá fora. Palavra preferida? Olha, eu tive que escolher uma em inglês. Porque é uma palavra que eu não consigo nunca traduzir, que é overwhelming, que apesar de ser, pode ser positivo ou negativo. Negativo é engraçado. E acho que também... É exacerbante. É assoberbado, às vezes há várias coisas. E pronto, é uma palavra bastante
no fundo implica intensidade e Sim. pode ser para o bom para e para o mal. Também pode ser tipo no limite do mal, não Sim, é? pode ser no limite de não aguento não isto, aguento mais isto é isto. demais para Sim. mim, isto é demais no bom e isto é demais é que verdade. bom. Só que nós não temos nada não, que... Não, portanto tem que ser traduzido de maneiras diferentes, em contextos diferentes e no fundo quando eu estava a pensar nisto pensei, isto diz muito sobre mim, porque acho que eu sou um bocadinho intensa. Tu és assim os dois polos? Sou um bocadinho intensa, sim. Eu já te disse, não tinha essa ideia tua, só que depois agora quando andei a ler coisas sobre ti, é que disse, ela não tem nada a ver com... É muito giro isto. Pois. Eu achei que eras tipo zen, tranquila. Não. És overwhelming. Só às vezes eu posso ser um bocadinho demais para as pessoas. Espero que não muito, mas às vezes eu acho que é mais para mim própria. Às vezes eu digo, para de sentir tantas coisas. Nasceu e cresceu no Porto, assim como o seu grande amor nasceu e cresceu no Porto pelo teatro e pela representação. Desde muito cedo, chegando a pisar o palco do Teatro Nacional São João, com 13 anos. Se tiver alguma coisa mal, já sabes que eu vou ver tudo à net, e a net é o que é, não é? E as notícias são o que são. Fez algumas participações em televisão, até que com 17 anos é escolhida para protagonista de uma série juvenil que se revelou mais tarde ser o fenómeno Morangos com Açúcar. Foi aí que foi o grande boom. Quem não se lembra da Joana e do Pipo? A partir daí não mais parou. Aos 22 anos muda-se para Nova Iorque para estudar representação e volta a Portugal em 2009. A partir daí é um vai e vem entre os dois países e os palcos e os ecrãs, grande e pequeno. Casou-se em 2018 e em 2000, após que tipo, estás a fazer contas, e em 2020 não conseguiu ir aos anos da sua amiga Inês Castelo Branco porque o seu filho quis nascer. Isto acho que vi na tua página de Instagram. Sim. Ouvi dizer que é hiperativa, que gosta de comédia, tem umas coisas escritas, um blog, que quem sabe um dia não ganha outra vida. Talvez. Se ainda não souberem de quem falo, não vai haver mais dúvidas com esta pista. Tem as covinhas na cara mais famosas de Portugal. Senhoras e senhores, apertem o cinto, que cheira-me que a Benedita Pereira gosta de viver a vida a toda a velocidade. É verdade? É. Não tens um slow motion? Não. Tenho, e já fui obrigada a parar, não é? Então esta coisa da maternidade dá-nos muita velocidade numas coisas e temos que também pôr travões em outras coisas e controlar-nos, não é? Sim. Eu acho que uma das minhas piores características, mas que é uma característica, é ser impaciente em tudo. Então o meu filho na verdade vem-me ensinar muita paciência. É bom isso, não é? Porque eles acabam por nos trazer coisas que nós não temos ou que precisamos desenvolver. Um monte de coisas, mas essa é assim tipo o grande desafio, eu acho, em tudo, não é? Para tudo. Quando sou mais bebezinhos, agora que eu já tenho quase 2 anos, já é outra fase, mas é sempre na base de respira, inspira, expira. Não dá para fazer tudo. Exatamente. Olha, nasceste, cresceste no Porto, como é que foi? Vamos voltar a essa Benedita pequenina que devia ser um amor. Não sei. Não sabes? Não, acho que sim, a minha mãe diz que sim, mas as mães dizem sempre que sim. Claro. Como é que foi a tua infância? Foi boa. Com a letria. Com a letria, sim, foi. Tínhamos sempre natais muito divertidos. Foi boa, eu sou a mais nova de 3 irmãos e portanto sempre fui muito puxada pelos meus irmãos, eu acho que eles também são um bocadinho mais, o meu irmão é 5 anos mais velho, a minha irmã é 9 anos mais velha que eu, portanto... Tem uma grande diferença, é o que eu sinto com a minha filha, que faz 7 anos e 5 anos de diferença dos irmãos. Pois. E eles puxam muito, ela sabe muito. Pois, é isso. Não é? É isso. E eu tinha sempre um bocadinho esta coisa de querer me dar com os mais velhos e estar com os adultos e tinha assim um bocadinho esta coisa de não ter muita paciência. Adorava bebés e miúdos mais novos do que eu, mas depois a malta assim que era mais da minha idade, eu não tinha assim muita paciência. Estavas habituada também a conversas mais... Sim, gostava muito de participar nas coisas dos adultos. Eu hoje em dia só quero ser criança, mas está tudo bem. E levavam-te a sério? Levavam, olha, de tal maneira que me levaram a sério quando eu disse que queria ser atriz. Quer dizer, com eles é que me levaram anos? Com 8. Não, quer dizer, o meu pai é que me levou, achou que eu, não sei porquê, que eu devia experimentar aulas de teatro. Porque algumas provas devias dar em casa, não é? Sim, não sei. Uma vez a minha irmã organizou um teatrinho de surpresa para os meus pais no sótão lá do prédio e
E eu dei-lhes 10-0. Eu não sabia sequer ler, mas decorei o texto todo deles e pronto, o meu, dos outros. Pronto. E o teu pai ficou E eles filmaram e depois, passados uns anos, voltámos a ver. Portanto, eu tinha 5 anos, 4 ou 5 anos, e depois voltámos a ver quando eu tinha 7 ou 8. E continuámos a achar, eles continuaram a achar o máximo. E o meu pai disse: não, vamos experimentar, vamos ver se há aí aulas de teatro. Eu acho também era um bocadinho. Pai. Sim, eu acho que é um bocadinho. Ele quis sempre dar-nos oportunidades que ele não teve. Não? Ele acho que é feliz no que faz, mas acho que teria, se tivesse tido a oportunidade de experimentar outras coisas também, se calhar tinha seguido outro rumo ou tinha pelo menos experimentado. Então o meu irmão foi para a vela, foi para a vela, o meu pai nunca tinha feito isso. Nós tivemos todos a oportunidade de experimentar algum instrumento. Eu fui um bocadinho tarde, fui para o piano, mas já andava no teatro, já andava em todo lado e já não pegou. Não pegou. Mas eu estava muito atento, eu acho, a estas coisas, porque a escola é importante, mas não nos dá tudo. A escola convencional, não é? Claro. E nós tínhamos sempre um horário carregado de coisas extra, desde aulas de inglês, ou de esportes, ou dança, teatro, seja o que for. Música, sim. E faltava aí o teatro, que foste tu. Fui, e fomos às Páginas Amarelas, eu lembro-me perfeitamente disso, mas Páginas Amarelas, a ver se havia alguma escola de teatro que desse para crianças. Havia uma no Porto, e eu fui. E lembro-me de... Eu já contei esta história algumas vezes, mas foi um bocadinho assustador para a minha mãe deixar-me assim, estamos nos anos 90, grunge, estás a ver, assim uma coisa... Teatro que era um bocadinho avant-garde, um bocadinho de... E a minha mãe deixou assim a sua pirralha loirita com bandos desconhecidos. E pronto, e nós éramos assim betinhos, não é? E... Senão não estavas na caravana. Exato. Sabes? Pronto, é o boato que corre. Pronto, mas é mentira. Mas é mentira, as pessoas já perceberam. Eu acho que já me afastei um bocadinho desse mundo. Não, até nunca nos larga, não é, Betis? mas pronto, mas depois eu adorei aquilo. Não sei exatamente dizer porque é que eu adorei, porque eu também não tinha muita noção do que é que era, nem tive muita noção do que é esta coisa de ser ator. Sim, senti que havia ali uma parte de mim a ser explorada que era diferente, não te sei explicar. Eu gostava de estar ali, sentia-me bem. E espera aí, as Páginas Amarelas foi completamente aleatório, foi ver o que é que era mais perto de casa. Havia. Não, só havia aquela no Porto. Era só assim, uma escola de teatro para crianças nos anos 90, acho que só havia aquela. Depois havia uma outra escola profissional, que já era para mais crescidos. E foi, pronto, no fundo mudou a minha vida com 8 anos. E depois eu tinha a certeza que queria ser atriz. E os meus pais andaste sempre lá muitos anos? Até aos 16. Sim. A sério? Aquilo foi mesmo levado a sério? Foi. E eu gostava mesmo. Pronto, também andava nas aulas de dança, porque aquilo era uma escola de dança e de teatro. Chamava-se Ballet Teatro. Eu para a dança se calhar não tinha assim tanto jeito, mas andei lá. mas está feito. Mas está feito. E gostava muito de participar nas coisas, tudo o que havia para participar eu participava, gostava muito do ambiente e sentia... Eu no fundo sentia que nem pertencia totalmente ao mundo dos betos, nem ao estava ali... Percebo, isso eu continuo sendo assim nesse Pronto. E então, eu acho que desde pequenina que fui... Terra era um de ninguém. Esta coisa, sim. E os meus pais levaram-me a sério, que foi porreiro. Pois. E depois, espera, foste sempre fazendo o liceu, boas notas, normal, boas notas, sim. Era boa aluna e por isso é que eu acho que os meus pais também me continuaram a levar a sério e a deixar que a coisa acontecesse e que eu gastasse muito do meu tempo, em vez de ser a estudar, era a fazer outras coisas, porque eu cumpria muito bem e não tinha problemas nenhum na escola. E no fundo era essa a coisa deles, era tipo, ok, continuas a ser boa aluna, está tudo bem e tu fazes o que tu quiseres. E vamos ver, na altura não era assim tão normal, porque não havia assim tantos trabalhos ou pelo menos que se conhecessem. Havia pouca televisão, havia uma novela a ser feita por ano, não havia... O teatro no Porto não havia assim muito. Portanto, a minha mãe só me avisou assim: filha, vais ser pobrezinha. Tipo, se gostas mesmo, ótimo, mas tem noção que vais ser pobrezinha. E portanto, pronto, quer dizer, tenho momentos em que sou pobrezinha e outros não tanto. Mas és feliz. Tem-me corrido bem. É o mais importante. Sim. Então sou muito feliz e fui abençoada por ter pais com essa abertura, não é? Sim.
porque não há ninguém na família. Agora sim, porque eu tenho uma prima, a Inês AP, que é a minha prima, que também agora é tão pedida na caravana, mas Pois, ela sim. não vem, é? Ela não vem, Não é vem, difícil. é Inês, difícil. tu és difícil, tu és Eu de agora já pá. tenho aqui mega cunha. Bom, se bem que ela agora também ainda vinha para aqui arrebentar as águas, Exato. não é? Agora temos que esperar mais um bocadinho. Quem espera sempre alcança. Mas ela, não, ela tem muita graça. Mas pronto, eu fui primeiro, porque eu também sou mais velha do que ela, portanto Depois. dei os meus passos. E ela também tem outra prima, mas não é tua. Outra Não. prima também que é atriz, não é? Sim, eu nem sei se é prima, é verdadeira. Não é Mafalda? É mesmo Eu verdadeira acho ou que elas sim. só se tratam por primas? Não sei, eu acho que é Do verdadeira. meu lado ela não é, só se for do lado da mãe. Olha, não sei. Não sei. Eu acho que por acaso. Achas que... Não, eu acho que é prima, mas não sei. Não posso estar a inventar. Pronto. Depois alguém há de comentar aqui no episódio se Olha, elas- agora digam-me. se ela é prima ou não. E depois aos 13 anos foste mesmo para palco. Fui, porque Com isto essa foi escola. através do Ballet Teatro. Sim, eles iam fazer um espetáculo no São João, que era ensinado pelo Filipe Crawford, que precisavam de crianças. O protagonista era o único adulto, mas que não era português. Era um malabarista, era artista de circo. Sim. Que eu acho que era alemão, era o Brian, nunca mais ouvi, não sei. Mas o resto do elenco era composto por crianças. E eles foram buscar crianças ao Ballet Teatro. E o que é que fazias? Eu fazia, a minha personagem, por incrível que pareça, também se chamava Joana, como a dos morangos com açúcar. Portanto, as minhas primeiras grandes personagens São as chamavam-se Joana. Joanas. E era assim aquilo chamava-se o Bardo. O Bardo era um nome, não é? Começava Mas ele não falava nem nada? Ele falava, só que falava com sotaque. Okay. Sotaque. E isso é espetacular. eu era... Uma pessoa só com crianças deve Sim. ser super difícil. Não? Sim, e nós tivemos bastantes ensaios, mas nós éramos, pronto, eles foram buscar a uma escola, claro. Alguns miúdos que pelo menos já alguma tinham segurança. alguma... Não, de segurança não sei, mas pelo menos tinham vontade e éramos focados, e eu era muito focada. Demasiado, já percebi. Era, mas também nos divertíamos muito. É engraçado porque eu hoje em dia, às vezes que voltei a trabalhar no São João, aquele cheiro daquele teatro, Olha, podia corredores, ser um cheiro da tua infância. Era também. Já era um bocadinho adolescente, por isso sim, é que eu não... Não foste à infância. Mas era um bocadinho... Vêm-me essas memórias todas de andarmos lá a correr pelos corredores e há pessoas lá que trabalham lá, que eram dessa altura, que se lembram de mim pequenina. Que giro. Dos figurinos e não sei o quê. É assim uma coisa muito engraçada. E como é que foi a primeira vez? Lembras-te? Ou não? Ou apagaste Da completamente? Estreia, Sim. eu estava muito nervosa, de certeza. Não me lembro exatamente do dia da estreia. Lembro-me de uma peripécia, foi de estar doente num dos espetáculos e acabar o espetáculo com 40 de febre e ir direta para o hospital. A tremer de frio, porque eu lembro-me que foi em dezembro. Portanto, estava muito frio, então no Porto, meu Deus, e os teatros têm sempre uma coisa de umas correntes de ar que não se sabe onde é que aquilo vem. E lembro-me de fazer aquele espetáculo assim em sofrimento, mas do género, não, que isto não se acaba. Já estava com aquele espírito de sacrifício, de não se para um espetáculo e faz até ao fim. E nesse dia os meus pais tinham ido, mais uma vez, e tinham levado uns amigos, e eu saí de lá, tipo, a tremer todo. E fui para o hospital. Portanto, tive logo assim um primeiro impacto. E a tua personagem era a Joana? Desculpa, eu acho que te interrompi. Era a Joana, sim. Fizeram-me uma franja que me traumatizou na altura, que eu não gostei de ver de franja, e depois anos mais tarde fiz franja e agora nunca mais franja. E ela era tipo... Eu já não me lembro muito bem, mas ela era tipo a dona do... Porque o protagonista, que era adulto, era como se fosse um animal. E ela era tipo um bocadinho assim, a dona do animal, e andava à procura dele e não sei o quê, e havia assim uma coisa... Mas lembro-me de estarmos no subpalco, havia uma parte em que eu estava tipo escondida no subpalco e aparecia e falava, é tipo um buraco no chão. Sim. Pronto, lembro-me assim umas coisas, mas já não tenho assim muita noção do que é que era a história em si. E depois, daí até aos morangos, como é que foi? O que aconteceu? Aí continuei lá na escola de teatro e comecei a ficar mais atenta a castings de televisão. Depois entretanto também fiz no ano a seguir houve uma novela que foi gravada no Porto, foi o meu primeiro casting, e que era gravada na minha escola, ou seja, os exteriores eram na escola onde eu andava. E por aí fiquei no casting,
E foi assim a minha primeira participação numa novela, que era A Lenda da Garça. E pronto, mas sem noção nenhuma, a gente não tem, e depois não tem, és um bocadinho atirado aos leões, sabe? Lá o que é que andas ali a fazer? Mas a sentiste bem, a sentir que gostavas de estar ali. Claro, sempre super viver um sonho, não é? E, tipo, eu fiquei no primeiro casting que fiz, lembro-me perfeitamente, e aquilo era quase um monólogo, era tipo eu a falar e ele não respondia, lembro-me com o Virgílio Castelo, assim, super intimidante para uma miúda, pronto, que não tinha experiência nenhuma. E mais. E depois para os morangos foi também outro casting. Depois fui fazendo outros castings, ainda fiz mais uma participação numa série também, já em Lisboa, também fiz um workshop. Eu era mesmo muito focada quando pensei, fiz um verão que passei em Lisboa a fazer um workshop com vários, era realizadores, era atores, foi um bocadinho um workshop que depois deu origem à ACT, que a Patrícia Vasconcelos abriu. Ela fez este workshop, foi tipo o primeiro dos workshops que ela organizou. Onde conheci a Inês Castelo Branco, por exemplo. Sim, vocês têm um grupinho que vem desde há 1000 anos. Sim, não é? Depois nós acabámos por nos reencontrar, mas conheço desde então. E pronto, e sempre mesmo muito focada nisso, fazia uns castings, e depois os Morangos foi mais um casting que eu vim fazer a Lisboa, e sempre sem muita noção do que é que era, e depois um dia ligaram-me a dizer que eu tinha ficado, e eu nem sequer, mas não tinha noção nenhuma do que é que era, tipo, ser nem sabias onde é que te ias enfiar tu. Não fazia ideia, sabia que estava a acabar o 12º ano e que ia faltar às últimas semanas de aulas, e basicamente foi assim, foi tipo o primeiro dia de gravações coincidia com o primeiro dia de exames nacionais. Eu não fui ao primeiro dia de gravações, só pedi tipo, os dias dos exames, vinha fazer os exames ao Porto, já tipo super relaxadona, tipo, pessoal, vão lá fazer os exames que eu já tenho trabalho. Estou noutra. Nunca tive tão relaxada, porque nem tive tempo para estudar, desculpa, mas pronto, como eu era boa aluna e tinha a coisa um bocadinho em dia, acabei por ter muito boas notas e acabar o 12º ano com média 17, para o orgulho da minha mãe. Sim, e como é que fizeste isso, não Mas é? nem liguei nada, foi tipo, a minha mãe um dia ligou-me e foi ver as notas, eu nem estava aí, eu estava com um desafio mega nas minhas mãos. E quando é que percebeste que aquilo ia ser o que foi? Eu lembro de haver miúdos que saíam da praia para ir ver os Morangos e voltavam para a praia nas férias. Nós não tínhamos noção nenhuma. Aliás, aquilo era bastante inovador no sentido em que foi a primeira vez que puseram os protagonistas assim, malta tão nova. Tinha havido aquela série dos riscos. Isso veio também de uma brasileira, não era? Que era assim também com era Malhação, sim. Eu estou a falar em Portugal, era a primeira vez. E lembro-me de haver assim um bocado um ceticismo à volta do. Sim. À volta do que estava a passar, assim, isto não vai resultar. Havia um bocadinho estes zunzuns de tipo, isto não é lá nenhum. Mas foi o que foi. Nós acabou por se juntar. Eles têm muito mérito na altura a NBP e quem fez o elenco. Lembro que a Cuxa Carvalhete também estava lá a fazer elencos e tudo, porque de facto juntaram um grupo de pessoas incrível. Pelo menos humanamente nós ligámos. Encaixaram. E havia uns que já tinham feito coisas, mas havia outros que não tinham feito nada. Sim. Não é? Mas a maior parte estava muito encaminhada, ou seja, tinha vontade, ou já tinha feito estavam a fazer cursos de teatro, e acabaram por levar toda a gente no mesmo grupo, não é? E foi muito. Eu não conhecia ninguém, não é? Alguns deles conheciam-se porque já tinham feito uma coisa juntos, ou porque tinham feito um curso juntos, ou não sei o quê. Eu, como vinha do Porto, não conhecia mesmo ninguém. Senti-me. Os primeiros dias foram assim, super. Uma ansiedade, tudo novo. Mas depois foi tipo uma festa. Foi incrível. Tempo todo de festa. Muito cansativo, nós trabalhávamos muito. E foste para a universidade? Não. Não dava? Quer dizer, não dava naquela altura. Podia meter, mas eu estava tipo, agora estou focada nisto, porque foi mesmo na altura em que eu supostamente iria, imagina, inscrever-me para fazer provas num conservatório. O que é que irias? Para onde é que irias? Irias mesmo para teatro? Eu ia para teatro, ia para Lisboa. Houve uma altura em que ainda ponderei fazer comunicação social, mas não ia ser feliz. Desculpa. Eu percebo-te. Já estive lá. E eu estava preocupada com o português, porque a disciplina, não é? Porque era uma das aquelas, como é que se diz? Já não sei, as específicas, sim, não é? Sim. Mas
Mas não, depois eu comecei a trabalhar e de facto aprende-se muito a trabalhar, não é? Não, aquilo foi uma tipo bela um curso escola. intensivo à frente de toda a gente. Isto é que nós tivemos basicamente a aprender com o país As a ver. pessoas a verem, a E analisarem. tu vês o início e vês a meio, vês o fim, e nós estamos, tipo, fazemos um percurso incrível. Eu então, bem, não quer dizer que eu tivesse acabado aquilo ótima, mas comecei tipo mega canastrona e acabei tipo, ok. Não, muito boa. És muito dura contigo, és muito crítica contigo. Eu acho que somos todos nesta profissão. Eu tento que isso não me que não me mande para baixo, não é? Que seja uma coisa construtiva. Tu és positiva, tu és uma pessoa que eu percebo que puxa para cima. Os pensamentos vêm, as coisas, mas eu tento não agarrar-me a eles, porque isto, a nossa profissão e o nosso ego põe o nosso ego num sítio muito frágil, sempre, a toda a hora. Porque é rejeição, porque estamos constantemente também a criticar avaliados. E nós avaliarmos a nós próprios, não é? Porque nós estás sempre a ver o que estás a fazer, ou alguém está a ver o que estás a fazer, ou e isso tudo passaste na fase da adolescência, que é lá, que ainda é, não é? Sim. É um peso enorme. Sim. E eu tive sorte nessa altura porque as coisas no início até me foram fáceis para conseguir o trabalho, não é? Não tive que sofrer muito nessa altura. Sinto que desculpa, de mais tarde, quando fui para Nova Iorque e não sei o quê, aí é que eu senti mesmo esse peso de isto não é fácil. Como é que te mandas para Nova Iorque? Tão nova, tinhas quantos anos? 22? Acho que tu disseste bem quando disseste 22, não é? Acho que sim. Porque, olha, havia um bocadinho esta necessidade de aprender sem estar a ser vista por toda a gente. Foste fugir. Não, eu sempre tive a vontade muita vontade de viver fora, ter essa experiência fora. Mesmo quando andava a pensar o que é que ia fazer em termos de cursos e não sei o quê, já havia um bocadinho essa vontade de sair de Portugal. Primeiro ia para Lisboa, é verdade. Mas depois viveste cá sem os teus pais, nessa fase dos morangos. Sim, a minha mãe veio comigo assim instalar-me e ficar assim um bocadinho. E quanto tempo tiveste cá até depois ires-te embora para Nova Iorque? Foste daqui para Nova Iorque? Foi 5 anos, 4, 5 anos. Aqui sim. Sozinha? Sim. Com quem é que vivias? Como é que vivias? Com a Daniela Roy, nós por acaso decidimos ir juntas, apesar de nós não éramos super... mas para Nova Iorque foste com ela e cá? Com quem é que vivias? Sozinha. Sim. E tinha sorte, porque por acaso os meus pais tinham um apartamento cá, fui uma privilegiada. Tive imensa sorte. Mas sim, mas depois há a parte tipo, de aprendermos a viver sozinhos e, sei lá, e cozinhar. Não, cereais a toda a hora. Mas não tínhamos muito tempo, nós trabalhávamos mesmo muito. Mas foi um momento muito feliz, porque um bocadinho de libertação, de sair da tua cidade, que é... hoje em dia o Porto é uma cidade muito diferente do que era, mas era um bocadinho mais pequeno, um bocadinho mais... eu senti-me um bocadinho... Que toda a gente se conhece e que é um meio eu senti uma liberdade, apesar de coincidir com uma altura em que supostamente as pessoas olham mais para mim, porque supostamente eu passo na televisão e sou mais conhecida, para mim acabou por ser um momento de libertação e de emancipação. Sim, eu posso escolher os meus amigos, eu posso escolher onde vou, faço o que eu quiser, e mais uma vez eu tinha uns pais super a favor da liberdade. E portaste-te bem sempre? Não. Está maluca? Ela está com um ar aqui muito assentinho, não está? Está maluca? Nem pensar. Não, por isso é que eu te digo, tipo, deu espaço para tudo, para me portar mal, para aprender. Tudo. Imagina, primeiro, depois engordei imenso porque não sabia cozinhar e só comia porcaria. Sei lá, acontece de tudo, porque tu tens que aprender a lidar com isto. Mas não me lembro de teres engordado imenso. Fiquei uma bolinha. Não, e sofri também pressão por causa disso depois. Mas é normal, realmente, quer dizer, eles contrataram tipo, uma miúda. A Joana é magra, estás a ficar um bocadinho... Joana, o que é que se está a passar contigo? Mas é mesmo difícil, não é? Quando trabalhas 6 dias por semana, não sei o que, vives sozinha, és uma miúda, não... Pronto, e não tiveste maus dias? Também tiveste aí aqueles dias que não querias lá voltar? Ai, lá voltar... Não, queria sempre lá voltar. Querias. Eu gosto tanto de trabalhar. Eu queria sempre lá voltar. Tive maus dias. Lembro perfeitamente um dia que eu adormeci e que acordei com o telefonema do meu pai, tipo, então, e eu...
chorei tanto. Mas porquê? Porque falhaste a gravação? Falhei, eu cheguei atrasada, por acaso não cheguei assim muito, acabei por ir direta e eu tinha que ir apanhar um transporte ao Campo Grande, não sei o quê, tipo, fui direta, apanhei um táxi e fui para o estúdio, mas em lavada, em lágrimas, a sentir-me super irresponsável, porque eu sempre fui muito responsável, mas não ouvi o despertador, não sei o que aconteceu, pronto, estava cansada. Quem não? Quem nunca? Mas ainda foi nos primeiros meses, ainda não estava super à vontade. Eu não me lembro, eu chorava. Depois o meu pai dizia assim: um dia ainda te vais rir disto. E de facto, hoje em dia cá estamos, pai da Benedita. Mas lembro perfeitamente disso. E disseram-te alguma coisa? Não, eles viram-me num estado, quer dizer, as pessoas também eles perceberam que eu estava feita num 8. E depois, como eu sabia as minhas cenas bem, e depois era um dia cheio de cenas, e cenas complicadas e tudo, mas como eu sabia, estava preparada, acabámos por sair cedo e não sei o quê, e foi tipo, nada correu mal, as cenas fizeram-se todas, portanto está tudo bem, não foste culpada de nada. E as pessoas, quer dizer, uma miúda parece-te lá lavada em lágrimas, adormeceu. Não, eles não são uns monstros, pelo amor de Deus. Mas lembro-me perfeitamente foi assim um momento em que eu me senti mesmo muito nervosa. E depois estavas a falar também que em Nova Iorque tinhas tido assim alguns momentos. Em Nova Iorque fartei-me. Foste com a Daniela Roy? Foi assim? Decidiram as duas? Eu tinha vontade de ir para fora, eu tinha esta coisa de tenho que ir. E cruzei-me com ela num corredor. Porque ela estava a fazer outra novela. E ela disse, que eu também quero ir para os Estados Unidos. E ela já tinha a ideia toda da escola, queria ir. E eu assim, ótimo, já fizeste trabalho por mim. Obrigadinha. Então combinámos ir, vamos em setembro, blá, blá. E foi mesmo... Mas eram amigas? Assim? Não, que giro. Não. Foi assim. Ficámos. Mas não éramos amigas. Mas tínhamos esta vontade. Perceberam que ali havia uma irmos as duas juntas e ia ser muito mais fácil. E foi, de facto. Pronto, ela tinha a vantagem de ser americana e ter esse lado resolvido. Eu tive sempre que lidar com muita burocracia. Mas tivemos mesmo que, tipo, eu lembro-me, tive que rejeitar trabalho. Disse não vou, tipo, fui convidada para uma protagonista de uma novela e eu disse não, eu vou para Nova Iorque. Porque sentia que se eu não fosse naquele momento que ia perder o momentum. Estás a ver? E fui. E ela também, também teve as suas, foi aliciada para alguma coisa também para trabalhar, porque nós estávamos numa altura em que estávamos a trabalhar imenso. E fomos, e foi super divertido, tipo, foi mesmo uma aventura de miúdas, estávamos loucas quando lá chegámos. Uma liberdade também, um bocadinho uma segunda parte do que eu senti quando cheguei a Lisboa, mas levada... E como é que era? Como é que se chega uma miúda lá? Já foram com alguma coisa preparada de cá? Iam bater às agências? Como é que fizeram? Não, nós fomos para estudar. Certo. Esse foi o primeiro objetivo. Nós tínhamos a escola, tínhamos a inscrição, ficámos em casa de uma amiga nossa que também mal conhecíamos, que ficou muito nossa amiga nos primeiros 10 dias, porque ela não estava lá, estava em Portugal. Só ficou amiga nos primeiros 10 dias? Não, nós ficámos... Isso era ótimo. Ela ficou nossa amiga nos primeiros 10 dias, depois nós já não precisámos mais dela e mandámos-la dar uma curva. Não, nós inclusive vivemos as 3 juntas um ano depois. Ficámos mas ela era muito portuguesa amigas. ou americana? Portuguesa. Mas ainda vive lá. Sim. Que entretanto casou com um americano, já tem 2 filhos. E ela disse, olha, fiquei na minha casa, nós tínhamos que arranjar uma casa até começarem as aulas e não sei o quê, tipo, só essa procura de casa. E os teus pais, tipo, na boa com isso tudo? Ou estavam, os meus pais assim, apoiaram. Tipo, vão para Nova Iorque sem casa. Pois, fazia parte do pacote de ir, não é? Não dá para fazer, nós ainda andávamos a ver coisas tipo de cá para lá, impossível. Naquela altura não dava, não é? Não, e tens que estar lá para ver, e aquilo é um mundo cão, aquilo tens que estar lá e tens que dizer que queres agora, mesmo uma porcaria de um apartamento, tem que ser tipo que eles chamam um shoebox, que parece uma caixa de sapatos, é caríssimo, e é tipo, vai ontem, olha, eu queria fazer uma proposta, já foi. Tipo, sim. Portanto, tens que estar lá. E tudo isso, toda esta experiência de lidar com os agentes imobiliários foi toda uma experiência louca. E depois tipo, ok, arranjámos o apartamento, agora temos que pôr mobília. Então nós lá vamos para o IKEA. Tipo, pá, que loucura. Comprar tipo... Eu dormi um colchão no chão durante um ano. Tipo, não vou comprar cama. Desculpem lá, tenho que poupar. Viveu-se assim, e vivíamos num quarto andar, sem elevador. Quer dizer, lá é 5º, mas para cá é 4,
porque lá começa no 1. E pronto, e quando voltávamos a casa depois de uma noite animada era só subir aqueles degraus, às vezes tinha de ficar a meio, tipo, fica aqui no segundo. Mas tivemos montes de aventuras, desde baratas a... Sim. Foi E quantos anos foram lá? Lá, ao todo, Sim. foram 7 para aí, mas houve muitas idas e voltas. Tu disseste que eu voltei em 2009, mas eu só me voltei em 2009 para fazer um trabalho cá e depois voltei para lá outra vez. Exato, era ir e vir. Eu estive a tentar reconstruir a tua vida, mas às tantas já me baralhei. É muito complicada, nem eu sei. Já me baralhei. Mas foi muito tempo. Foram várias etapas. Primeiro foi estudar, depois eu apaixonei-me por aquilo e fiquei... Basicamente foi um conjunto tu de só estudavas, não trabalhavas lá? Não, depois quando consegui visto, depois foi toda a aventura da burocracia. Exato. Bem, se me tivessem dito antes que o trabalhão que isso ia dar, eu provavelmente tinha desistido logo. Só que tu só vais descobrindo as coisas quando vais fazendo. Estás, sim. Tipo, agora preciso disto. Lá vais tu. E agora, mas agora esse visto não é bem o ideal. Se calhar é melhor pedir um green card. Assim, bem, o dinheiro, o tempo, o stress, os cabelos brancos, por acaso não tenho. mas se fosse para ter... Tu querias que eu dissesse um palavrão, mas pronto, vá, seguimos. Mas pronto, foi toda uma aventura. E depois, tudo dessa parte. Depois era a parte do... o teu inglês é muito bom, mas se tirasses o restinho de sotaque que tu tens português... E tu, tipo, qual sotaque? E eu, tipo, ok, pumba, aulas, bora. Sim. Mal eu, tipo, estou com um sotaque americano espetacular. Olha, sabes fazer sotaque não sei o quê, sotaque francês, sotaque... Fiquei uma especialista, claro. Mas houve tanta coisa, houve trabalhos que eu estive no set de um trabalho e depois não pude fazer por causa do meu visto. Porque não era o indicado, porque não sei o quê. Olha, houve coisas assim super... Olha, esse é um dos dias também que eu também não queria voltar. Já houve vários dias. Estavas quase a começar uma coisa. Sim. E disseram isto não dá. Sim. Mas assim, tipo, é horrível. É tipo parece que estás a viver um pesadelo. Houve assim várias situações de pesadelo. Houve outras situações de chegares muito longe, estares quase a conseguir um trabalho que te pode mudar a vida, porque já te voaram para não sei onde, para tu ires fazer um teste, porque sabes que és tu e outra rapariga, porque já fizeste não sei quantos castings, já estás na última fase, e depois não ficas, porque há 1000 razões. E há milhões de pessoas ali. E tu já és mas depois tens de pensar, tipo, já foi espetacular eu chegar até aqui, sim, mas naquele momento não consegues pensar nisso, só pensas na desilusão. Claro. Pronto. Porque tu não consegues não projetar, não é? Isto, uma das coisas que eu fui aprendendo na minha vida e com estas experiências todas foi gerir as expectativas, as minhas próprias e as dos outros às vezes também, porque... Às vezes as pessoas pensam, mas não estás entusiasmada, não sei o quê, tipo, calma. Estou a gerir a minha, mas também tenho que gerir a dos outros. É muito complicado, mas depois estás muito entusiasmado, mas depois não consegues não estar entusiasmado com uma coisa. É mesmo muito complicado. Mas depois também é uma adrenalina que é um bocadinho viciante em algumas coisas, porque também não me imagino ter um emprego, uma coisa muito estável, percebes? Uma coisa que estás a fazer há não sei quantos anos. Isso faz-me um bocadinho de confusão. É um bocado estranho, não é? Mas também porque não sabes o que é outra coisa. Tu sempre viveste assim. Sim, se calhar é isso. Não é? Mas sim. Mas há um bocadinho essa adrenalina pelo desconhecido, pelas possibilidades. Nem, por exemplo, depois de seres mãe, não quiseste uma coisa mais estável, mais relaxada. Não, então agora põe-me a fazer teatro e o caraças, sou mesmo maluca. Antes de eu voltar ao agora, diz-me só, depois tiveste de trabalhar lá, alguma coisa, tiveste de fazer trabalhos? Eu fiz alguns trabalhos daqueles de... Tipo do café e não sei o quê? Do café não fiz, fiz trabalhos mais esporádicos de eventos, tipo, sabes, aquelas meninas que trabalham nos eventos e hospedeiras e não sei o quê. Mas andava a morrer por dentro, era horrível. Eu detesto. Quer dizer, eu acho que fazia bem quando metia, pronto, isto é a minha personagem hoje, mas havia trabalhos muito duros que não tens muitas horas em pé, sem fazer nada e só a sorrir. Quando havia uns em que eu tinha que organizar coisas por ordem alfabética, eu até já ficava contente. Tipo, o meu cérebro a funcionar. E depois também fazia muitos trabalhos de publicidade, coisas às vezes eram de fotografia, outras coisas de, sei lá, anúncios, não sei o quê, que já tem mais a ver com a minha área, não é bem uma coisa de, tipo, estás a fazer uma coisa que não tem nada a ver, mas mesmo assim não era uma coisa que eu fazia muito cá, não é? Tipo, ir a castings para fazer
para te estar num cartaz da Vodafone ou Sim. não sei o quê, que já aconteceu lá. Não era da Vodafone, mas era outra coisa qualquer. Mas pronto, isso por acaso fazia com que eu ficasse com um balão de oxigénio, porque esses trabalhos são bem pagos e portanto a pessoa, ok, consegui um destes. Alivia um bocadinho. Mas era duro, foi um dos momentos mais... Eu felizmente tinha conseguido juntar algum dinheiro, portanto fui, e depois às vezes fazia uns trabalhos cá, mas houve muitas vezes em que não fazia mesmo, porque não queria desfocar, queria estar ali, e tinha que me orientar, não é? Exato. E foram muitas aprendizagens que eu não teria tido se tivesse ficado cá, que tinha tido outras com certeza, sim, não é? Mas Mas para mim, tudo, aprendi coisas sobre coisas que eu, sei lá, até sobre religiões, até sobre os judeus, sobre outra forma de pensar sobre... também. Sim, exatamente. Não é? Outra forma de pensar, coisas básicas, às vezes, tipo, o que é que significa este feriado para estas pessoas, ou o que é, não sei o quê. E depois estive envolvida em projetos em que havia pessoas de todo o lado e de... O que é que gostaste mais de fazer lá? O projeto mais giro que gostaste de fazer lá? Olha, eu gostei de um que fiz era um espetáculo que foi tipo co-produzido e co-escrito por mim e por outras duas raparigas, e que se chamava Halfway Through the Story of Our Lives. Eu li alguma coisa sobre isso que tu tinhas escrito Sim. E que escreveste lá por acaso, não era com esse intuito, ou era? Aquilo foi baseado em coisas que eu já tinha escrito. Exato. Essa minha amiga com quem eu estudava, porque depois eu continuei a estudar. No meio disto tudo eu continuei sempre a estudar e depois encontrei uma professora que passou a ser tipo a minha mestre, até hoje, e com quem também fiz alguns trabalhos na sua companhia Avant-Garde e não sei o quê. E conheci pessoas com quem depois também, pronto, com esta rapariga que era a Alexandra, nós acabámos por trabalhar juntas e foi um bocadinho, fizemos uns monólogos sobre as nossas vidas, assim há um bocadinho de fantasia, um bocadinho de realidade, e depois trabalhámos com músicos também e com compositores que fizeram basicamente a banda sonora para cada compositor tinha uma das nossas histórias para animar, e depois cada uma dessas pessoas da equipa era de sítios diferentes e de culturas diferentes e foi muito, muito bonito, e foi uma partilha muito gira e trabalhar com músicos é sempre gratificante, eles são muito diferentes de nós, tem sempre muita... Nós, parece que os atores são... Não sei, nós somos assim meio malucos e achamos que não temos que estar sempre a treinar. Os músicos, os bailarinos, não sei o quê, estão sempre a treinar, estão sempre a dar o seu melhor, não é? E nós também devíamos fazer isso e nem sempre isso acontece. Por nós é um bocadinho tipo, o meu instinto, hoje tenho coisas para fazer e temos uma capacidade de trabalho incrível, de facto. Mas acho que devíamos alimentar a nossa... Se calhar dá um bocadinho mais de liberdade para o inesperado, não é? Sim. Para deixar acontecer. Sim, e às vezes isso não pode não correr bem. Não, porque isto também há coisas que têm... Também é um músculo que tem que ser treinado. Mas pronto, é muito giro esta coisa de ver os músicos a trabalhar e os atores e o entusiasmo deles por nós e nós por eles, percebes? Sim. Porque eles estavam em palco connosco e gostavam de nos ver e nós gostávamos de ver o que eles estavam a fazer e fazer os aquecimentos juntos e eles a tocarem. Pronto. Foi assim um projeto de coração em que entreguei tudo, não é? Fizemos crowdfunding também, e foi assim uma coisa que me marcou, sem dúvida. Já passaram aqui mais pessoas assim que começaram cedinho na representação e depois que a dada altura perdem-se um bocado e precisam de ajuda, não sei o quê, mas está-me a parecer que tu consegues equilibrar-te em todas as inseguranças que podem vir surgindo. Sim, já aconteceu e digo-te, uma daquelas vezes que eu fui ao mar ver se eu existia ainda. Também é um belo psicólogo. Foi que eu estava em Los Angeles nessa altura, que às vezes eu ia lá passar umas temporadas e de facto senti que tipo nada me estava a correr bem e que porque é que eu estou nisto e eu não quero ser mais atriz. Foi a única vez que isto me aconteceu. E mesmo na assim, fossa? Mesmo na fossa, mesmo tipo, porquê? E depois, sozinha, mesmo sabendo que em Portugal eu sabia que ainda ia surgindo convites e não sei o quê, já nem isso me chegava, tudo era tipo, porquê? Eu não... Foi assim uma coisa... Estavas a pôr tudo em causa? Sim. Vou mudar, vou fazer outra coisa. Mas olha, só essa ideia me deixava tão mais na fossa que eu depois percebi
nessa conversa com o mar. Eu super esotérica, não sou nada, mas pronto. Mas percebi que não, não há nada que me faça feliz e eu tenho que ser atriz, mesmo que seja a fazer coisas que eu acho que são menores ou que são, não interessa, e que não há nada de menores, na verdade. E dediquei-me e foi tipo, não, vou fazer o que houver para fazer, todo o teatro, todo não sei o quê, tudo coisas que não... Porque eu sou feliz é fazer isto e eu só tenho que fazer mais e mais e mais, mesmo que... Desta volta por cima, lá está, é o que eu vejo que tu fazes. Sim. Mas, que não te conheço, mas é o que me, pronto, sim, é o que me parece. Sim, mas andei lá, parecia que andava ali a tentar... vai lá ao fundo. Às mas vezes, eu acho que às vezes também são importantes, não é? Eu acho que é importante, porque eu sempre tomei um bocadinho como garantida esta coisa do ser... Eu sempre soube o que quis, é uma segurança do caraças, pois porque é. há muita Isso gente é à minha volta que não sabia, até é muito tarde, não sabe o que quero fazer. Pronto. Certo? Eu invejo sempre que as pessoas que desde dos 8 anos que sabem o que é que querem. Mas ao mesmo tempo, há um momento, esse momento em que eu duvidei, acho que foi muito importante para mim, para tudo, até hoje eu acho que é importante, porque eu vejo todos os dias em que eu tenho trabalho como uma gratidão incrível, uma felicidade, e não é de gratidão, é de estou lá com tudo, estou super feliz a trabalhar. E uma das coisas que me ensinou isto, todo o meu percurso nómada, de viver em Nova Iorque e não sei o quê, foi essa gratidão e essa felicidade de poder fazer aquilo que eu gosto. Porque eu vi e sou amiga de muita gente lá, super talentosa, super trabalhadora, super tudo, até têm o pacote todo, são giros, são tudo, e não conseguem ter se calhar já conseguiram fazer uma coisa aqui, outra ali, mas têm que trabalham em lojas ou trabalham em não sei o quê, e têm que ir fazendo outras coisas, e que mereciam, e que eu sei que têm tudo para... Mas é tanta gente... E eu penso, bem, eu sou uma sortuda, porque eu tenho trabalhado, seja aqui, seja no outro tipo. Por acaso até tenho trabalhado em alguns sítios, mas nós queremos sempre mais. E isso não... Acaba por ser muito... como é que se diz? Que estupidez. Ambiciosa, na mesma. Mas ao mesmo tempo também tem que ser muito grata àquilo que eu tenho. Mas é muito giro falar disso, porque eu acho que a gratidão está inversamente posicionada com as expectativas, não é? Porque se tu estiveres muito grata, as tuas expectativas baixam muito, porque tu estás grata por aquilo, por pouco. Mas eu não vejo isso, comigo não é isso. Ou seja, eu vejo, tenho a felicidade de, quando estou a trabalhar, estar a trabalhar, mas também nem sempre estou a trabalhar. Hoje não estou a trabalhar, estou aqui contigo, não é? E há muitos dias em que não estou a trabalhar e custam-me. E custam-te? Custa-me não trabalhar, custa-me não trabalhar. Sim, não estás num projeto agora, é isso? Sim. Ok. Tenho coisas em vista, mas não tenho nada neste momento. E isso também deve ser muito duro para um ator. É super duro. Portanto, quando tenho... Ai de mim se vá para lá de trombas ou chateada, não sei o quê. Eu fico maluca se vejo alguém a dizer minha vida não é isto. Eu fico, não é, mas é a minha. Sim. E é para isso que me pagam. Nem que seja por isso, mas não é. É porque eu gosto mesmo. Mas quando estou a trabalhar, mas quando estou mesmo super bem, tipo, continuo a ser ambiciosa. Eu quero mais. Eu quero mais. Mas isto também é bom. Sim, claro. É um motorzinho. Sim, mas eu quero sempre mais, claro que sim. Claro, ainda por cima cada vez há coisas mais entusiasmantes. Eu li uma coisa que tu disseste, estou na melhor fase de trabalho da minha vida. Não é trabalho, eu sinto-me como também atriz. Olha, eu também te sinto. Estás-me a sentir? Estou-te a sentir. Eu sei que vai acontecer, juro. Eu sei que vai acontecer. Eu sinto-me, agora tenho feito mais teatro e tenho tido personagens super desafiantes. E vou ter mais, mas que são tipo, às vezes até fico assim, um bocadinho assustadoras, tipo, como é que alguém pensou em mim para fazer isto? E sinto que são de facto, que estou a fazer os meus melhores trabalhos e que vou fazer agora os meus. E achas que a maturidade, talvez também depois de sermos mãe, eu acho que há aqui certeza. Não é? Há aqui eu não sei quantos anos que tens, mas também não interessa. Tenho 36. Pois, mas há aqui uma idade. Eu perguntei-te se não querias falar de alguma coisa. Há aqui uma idade que há assim um twistzinho, tu de repente tens aqui um poder, não é? Uma consciência. Sim. Isto de ser mãe, claro que eu acho que nos dá. Nós somos as mesmas pessoas, mas com mais uma camada, ou 2 ou 3 ou 4.
que acho que são sempre super importantes. Claro, não é uma pessoa nem mais ou menos artista por ser mãe ou não ser, claro que não. Nós é que as nossas experiências fazem-nos aquilo que somos, não é? E dar-nos alguma, sim, dar-nos um bocadinho aquele terra, aquele elemento tipo, estamos aqui no chão. Certo. E eles ensinam-nos imensa coisa. As crianças nós queremos no fundo voltar todos a ser crianças para sermos bons atores. Porque eles estão sempre muito presentes. Eles não estão É verdade. a representar nunca. Eles estão sempre vivos, são Eles- sempre Essência. mas também os 30, lembro-me quando eu voltei para Portugal, mais definitivamente, apesar de ter ido para lá umas vezes, senti que os 30 me deram assim um pouco de oi, estou aqui, estou Empowerment. Mas agora ainda mais. E vais ver os 40. Ai, mulher! Loucura! Isto é non-stop. E é engraçado que eu acabei de fazer uma personagem que tinha 20 anos no teatro, claro, de longe, pessoal, calma. Mas a próxima vai ter 40. E eu assim, bem, eu estou aqui, eu tenho um range gigante. Posso fazer tudo, não há limites para mim. Não, mas acho mesmo que estou numa... teatro agora, que tu estás focada? Ou que estavas de... Olha, eu quero fazer mais coisas, não... Lá está, eu não sou grata, mas não quero estar parada. Tenho feito mais teatro e tem sido espetacular. Aliás, eu acho que foi o ideal. Eu, apesar de não saber, não ter sido de propósito, foi o ideal nestes primeiros tempos de maternidades e covids e tudo ao mesmo tempo. Pois, eu pensei que era difícil, mas na verdade o teatro é mais à noite, portanto podes deixá-lo e durante o período de ensaios nunca são aquelas 12 horas quando estás a gravar, são 6 horas, porque ninguém aguenta. A novela é muito mais puxada em termos de horas, não é? O teatro, sim, tem a cena da noite, depois é à noite, mas pronto, se tiveres uma... Eu, por acaso, muitas das coisas que fiz foi no Porto, portanto, estava com os meus pais, foi uma maravilha. Ai, que bom! E agora estás cá ou lá? Agora estou em Lisboa, mas depois eu vou para o Porto outra vez. E depois volto... Eu tenho vários... É assim. Anda sempre assim. Anda sempre assim. Ainda bem, porque eu também gosto muito de... Eu tenho um bocadinho de um espírito nómada, que agora... Não podes ter. Não posso ter tanto. E faz muita falta. E o teu marido Sim. e filho andam contigo para a frente e para trás? Meu filho tem andado comigo, o meu marido, quando Às pode, vezes. porque ele, pronto, também tem que trabalhar, não é? Mas pronto, ele é artista, portanto dá para ir a alguns tempos. O que é que ele faz? Posso saber? Tipo, Olha, ou é cusca demais? Não, é artista plástico. Ele tirou pintura em Belas Artes e faz muita coisa. Que giro, então é tudo ele desenha artistas. lindamente. Nunca vi ninguém a desenhar como ele, na verdade. Não é por ser. Como mesmo. É que as pessoas, ele vende os seus trabalhos? Vende também. Onde diz? Como é que eles se chamam? Onde é que Francisco Eduardo. Tem Instagram ou tem? Tem. Francisco Eduardo. Sim. Vou buscar tudo. E também, já agora também fez uma coisa que era um projeto artístico, que era não sei se ouviste falar do Vinho que se foda. Sim. Foi ele que fez. Que giro. Sim. Pois, ele estava a ouvir. E foi durante a pandemia, foi um bocadinho o nosso bebê, quer dizer, o dele, mas a gente fazia um bocadinho de brainstorming em relação a muita coisa e divertíamos-nos muito, não é? Pois. Sim. Até o merchandise, sei lá, coisas muito divertidas que se fizeram. Ele tem uma cabeça muito engraçada. E portanto, pronto, tenho uma vida um bocadinho mais... diferente, não tem ele já trabalhou também em agências de publicidade e não sei o quê, mas hoje em dia é o seu próprio patrão, que às vezes dá mais trabalho, não é? Ou a maior parte das vezes. Sim. Mas pronto, a minha vida vai ser sempre um bocadinho disto, de viver em alguns sítios. Mas já se conseguiram equilibrar em família, não é? Já percebi. Sim, quer dizer, a gente vai... vai andando, não é? Não, mas são sempre desafios, como isto de ser ator, também tem um bocadinho esta coisa. Não é sempre em Lisboa que estás a trabalhar, não é? E esperemos que até sejam em muitos mais sítios. Já foi e espero que volte a ser. Porque hoje em dia cada vez está mais global, não é? Isto é muito diferente de quando eu fui para os Estados Unidos, que ninguém sabia onde era Portugal e ninguém queria... Isso, se alguém ter um sotaque era uma coisa tipo uma personagem secundária, e hoje em dia não é nada disto. Há uma procura pela diferença, pelo multiculturalismo, por as pessoas não serem todas aquele chapa 5 que se costumava ver nas séries, nos filmes americanos e etc.
E agora vê-se coisas em várias línguas. Eu estou sempre a ver séries em línguas diferentes e é muito entusiasmante. E mesmo as portuguesas que estão a ser feitas agora também são espetaculares. Portanto, há muita esperança para o futuro. Claro que sim. Olha, e na pandemia não sofreste assim tanto porque também tinhas sido mãe e que isto foi aqui assim O início não, o início foi muito engraçado porque foi de género, olha, eu não estou a trabalhar, mas também ninguém está a trabalhar, porreiro. Não tinha aquele FOMO, não é? Exato, tudo se alinhou. Tudo se alinhou, mas claro que eu também tenho um enteado, na altura tinha 5 anos e eu sofria um bocadinho por ele, que é tipo quando ele estava connosco com um bebê pequenino em casa, eu saí de casa, era um bocadinho... Foi duro. Coitado. Sim. E pronto, o início foi o primeiro confinamento foi tipo, eu já estava confinada, portanto exato, estava tudo certo. E depois até comecei a trabalhar relativamente cedo, quando ele tinha 5 meses, foi o primeiro espetáculo que eu fiz. E foi tudo tranquilo. Depois houve uma altura no segundo confinamento, já foi, eu tinha há um ano atrás. Também os teatros estão tipo, isto é muito chato, vive sempre nessa coisa de, será que vai haver? Será que vai existir? E ensaias, depois chegas, já tens colegas tuas, não é? Que já fizeram isso, não é? Ensaia, vai à altura, pumba. Isso é um terror. Isso deve ser um desgaste. E já é um desgaste, porque hoje em dia muitos dos espetáculos não têm carreiras grandes, é muito raro, é só tipo no Trindade, em alguns poucos sítios em que há projetos pequenos. São projetos com, às vezes, limite, têm 3 meses, vá. Não? Não? 3 meses em cena? Não, em cena estás... Não, isso será uma maravilha. Tens ali no Vilaré, tens ali um ou outro sítio, mas é muito raro. Agora, hoje em dia, tipo, estás uma semana, estás 2, no máximo 3. Mas há sítios em que há peças que estreiam em sítios e que estão tipo 2 dias ou 3 e acabou. Tu estás a trabalhar 2 meses para aquilo. Sim, isto acontece muito. Não tinha noção. Eu fiz o último espetáculo que eu fiz, teve 2 semanas em cena. Há a esperança que aquilo agora, depois, mas também agora que não é bem agora. Acho pouquíssimo. É pouquíssimo, até porque depois está cheio. As pessoas gostaram, mas por exemplo, vinham mais de certeza e já não vêm. Estive a ver o Zambujo que fez o Amália e ele teve 5 anos em cena com a Amália, assim uma coisa. Sim, pois, não, mas esses músicos, pronto, e isso... nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu 5 anos, se calhar também, pronto, está bom. Mas lá já sabemos, não é? Tu também és rápida, isso não pode ser também... Pois, mas... se bem que quando estás a fazer teatro ainda consegues fazer outras coisas e sempre não estás só a fazer isso. Mas de facto eu acho super ingrato. As pessoas estão a trabalhar... E é isso, e eu sinto, tipo, estás a fazer um trabalho do caraças e estás a fazer um espetáculo muito fixe. Depois vais lá 2 dias. E tiveste gente, tipo, puseste miúdos a chorar e a falar de temas importantes e coisas, e que devia chegar a mais gente. E não chega. Porque é teatro ainda por cima, portanto não consegues ver de outra maneira senão a ir. Sim. Não é? Não tem nada a ver na televisão teatro. Não. É horrível. Não. E nós gravámos, mas o outros espetáculos, é diferente. É como não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vi um espetáculo em streaming, feito em Londres, que eu já tinha visto ao vivo, um espetáculo que eu vou fazer no fim deste ano. Mas aí eles fizeram uma grande produção. Sim. Fizeram uma coisa em live streaming e adaptaram o espetáculo todo. Pronto, também é um espetáculo especial, só com 2 pessoas e não sei o quê. E a coisa até resultou. Claro que não é a mesma coisa que ver ao vivo, mas... Sim, perde aquela... Mas é muito difícil e é preciso muito investimento, não é? Tipo, chegar ali com umas câmarasitas e fazer. Sim. Olha, tu, se é tudo artistas, teu filho também pode... Pois, vamos ver. Coitadinho, vai ser pobrezinho. Vais dizer o mesmo que a tua mãe, não vai? Claro. Coitadinho. Não, a única coisa que eu acho, e que eu acho que no fundo o que a minha mãe disse até foi bastante sábio, é só faças isto se tens mesmo muita paixão. Ou seja, se não consegues ver-te a fazer outra coisa. Eu acho que isto é tipo o conselho. É porque se consegues fazer outras coisas, não vais por este caminho de sofrimento. Eu acho que é isso que eu direi ao meu filho, se ele por acaso tiver interesse nesta área. Nunca lhe cortaria as vasas, como é óbvio, mas acho que tem que haver esta consciência de que é um caminho mesmo muito difícil. É o caminho da felicidade, não é? O que é que te faz feliz? Que é diferente e gostar do caminho. Há uns anos ser o pau canudo, não é? Sim. E hoje em dia estamos muito mais abertos. Os teus pais na altura, pelos vistos, já estavam. Sim. Mas que era raro. Sim. Faz o que te faz feliz. Sim. Não, isso é super importante, mas
esta área que também pode ter um bocadinho a parte do deslumbramento. E as pessoas podem achar que a nossa vida, porque isto é tudo uma feira das vaidades, não é? Sim. Há muito engano, as pessoas enganam-se muito em relação à vida dos atores, porque nós nos empiriquitamos todas para ir a um... Mas que aquilo demora tempo e gasta-se dinheiro, vamos só ficar toda impecável. Porque há uma ideia de uma vida que não existe. E há uma ideia de que ser famoso é espetacular. Pá, eu por acaso não acho nada assim espetacular. Não é que não tenha sido bom em algumas coisas, mas é sempre bom ser bem tratado e que as pessoas gostem de nós. Mas qualquer pessoa sente isso, não é? Mas esse deslumbramento tem que estar à parte, tem que ser mesmo uma coisa tipo, é o que eu gosto de fazer, como uma profissão qualquer sem Exatamente. Não é? Sem essa dedicar parte uma público. vida a uma coisa que é super instável, uma vida super instável e que vai mexer muito com a nossa estabilidade emocional também e financeira e tudo isso, porque vivemos sempre nisto da autocrítica e da crítica dos outros e do não, do quase sim e depois afinal é não. Isso é a minha vida, eu quase sim. Quase sim, não, mas quase, este ano vai ser só Estás a sentir? Estou a sentir. Eu também estou a sentir. Eu também estou a sentir. Estou a sentir mesmo, estou mesmo a sentir. Olha, não sei se te pediram alguma coisa para me dar. Sim. Estou cusca. Então é assim. Isto é uma coisa muito parva. Eu fui, a minha última viagem, estava eu grávida, foi ao Japão. Não falámos nada de viagens, isto é a caravana. Pois realmente. Já andaste de caravana alguma vez? Já, várias vezes, por acaso, já fiz em Portugal, várias vezes viagem de caravana e tenho um bocadinho ainda, apesar de já ter feito e já ter visto as dificuldades que também há de viver numa caravana, tenho sempre esse fascínio, tenho sempre vontade de fazer mais. E já fiz com o meu filho, para bebê. Era fácil porque ele ainda só mamava. É o meu filho e o meu enteado. Foram só 3 dias, também não dava para muito mais, 3 ou 4 dias. E foi uma boa experiência? Foi muito giro. E ele dormiu bem, foi ótimo. Naquela altura ele tinha tipo 4 meses. Tipo, como é que isto vai correr? Sim. E tenho vontade de fazer quando ele for um bocadinho mais velho, outra vez. Mas adoro aquela coisa da sensação de acordares num sítio com uma paisagem linda, aqueles jantarzinhos sem tempo, ao pôr do sol. Pronto, depois tens de ser muito organizado porque tem que estar sempre, porque tens que lavar tudo e organizar, senão aquilo fica tudo em pantanas em 3 segundos. Mas gosto muito. Sempre tive assim o sonho de ter uma, essas foram todas alugadas, mas às vezes tinha assim o sonho de ter uma, mas depois onde é que eu a meto? Pronto, há sempre essas questões, mas gosto muito. Mas a última viagem que eu fiz foi ao Japão. Que giro. E ainda bem que fiz. E então, tem aqui uma coisa, isto é muito parvo. Foste sozinha? Com o teu marido? Fui com o meu marido e com o meu bebê na barriga. Tens aí uma folha que me emprestes. Pronto, e então eu achei o máximo. Não sei se tu conheces, mas eu achei o máximo. Então encontrei lá estas canetas, que são canetas aparentemente normais, não é? A pessoa escreve aqui, faz assim uma coisa e depois eu já vos mostro aí nas câmaras. A pessoa apaga! Que giro. E eu achei isto o máximo. Isso é péssimo para contratos. Tipo, o meu marido que é advogado há de odiar essas canetas. Exatamente. E também tens os atores têm muito esta, por acaso esta borracha está um bocado, é muito usado. Os atores usam muito estas canetas highlighters, não é? E a pessoa, depois assim enganou-se. Tantas vezes me engano, às vezes ponho na frase do outro. E a pessoa vai e a pessoa apaga. Isso é o que tu usas quando estás a estudar os teus textos. E eu adorei esta porcaria. Tipo, achei o máximo, apesar de ser só estúpido. Mas tipo, levei para os meus ensaios. Isso também e a malta tipo, empresta-me lá isso, não sei o quê. Pronto, e tenho assim várias coisas. Tenho em fininho e tenho coisa. E agora, escolhes uma para ti. Que querida, não vou nada escolher. Vou-te oferecer uma. Qual é que gostas menos? Não, tanto faz. A sério, estas são daquelas não sublinhadas. Não consigo, tens que me dar-te uma. Tá bem, vou a dama que gosta menos. Não vou dizer, não vou. Toma a verde. Obrigada. Essa é de escrever. És do Sporting? Pronto, então olha, adivinhei. Isto também é bom, uma grande poupança de blocos. Sim, tipo, agora estás aí no bloco da caravana, que as pessoas também podem comprar se quiserem. Exatamente, vou apagar isto. Na página do Instagram. Vou apagar, porque é porque tu ainda podes usar isto. É por acaso uma das borrachas estava suja, mas isso é porque eu sou uma grande porta. Muito giro. Mas está-me a fazer pena ficar com a tua caneta. Não, fica, que eu tenho mais. E assim, tem-se um bloco e nunca se gasta, tipo, como esta caravana. Achei que isto era giro, não sei porquê. Não, porque eu fiquei horas a olhar, tipo assim, que máximo só os japoneses para inventarem. Mas isto já há cá, não há?
Deve Eu acho existir, que se já- calhar. Só que uma pessoa só descobre sempre lá Estás a fora. ver, mas isto tem muita coisa, diz aqui muita coisa que não sabes o que é que diz, Pois, que é o máximo. exato. Mas eu faço imensa, adoro tipo, ir para o primeiro dia de ensaios e começar a fazer isto e depois apagar e o pessoal tipo, fica assim, como é que tu fizeste isso? É porque não dá mesmo, parece mesmo uma caneta normal. Estudas muito os textos e não sei o Estudo. quê? Sim. Até porque, Onde é que gostas mais de estudar? Ou que horas? Ou que... não sei, Eu tenho que gosto acabar este episódio, mas pronto, agora fui cusca outra vez. Olha, ai meu Deus, isto é muito rápido. Eu falo muito. Eu gosto muito de estudar na minha cabeça quando estou no banho. Quando estou no banho já a rever as coisas, faço Sim. muito texto e lembro-me de coisas e não sei o quê. É um sítio onde vêm muitas ideias Sim. e onde estudo texto. Banho de imersão. Não, chuveiro. Mas fico lá. Pronto. Agora não podes, que estamos em seca, então. Pois não agora... pode ser, não pode ser. Tens que arranjar Por outro acaso sítio. agora não pode ser mesmo. Mas gosto, sou um bocadinho volante, levo os meus textos para todo lado. Aliás, eu até tenho os meus no carro, tenho um casting para fazer e antes os meus textos estão sempre todos amarrotados, porque vêm comigo para todo lado, porque qualquer momento eu posso tipo rever ou deixa eu ver que aquela frase eu decoro com alguma facilidade e rápido. Sim. Mas depois há sempre aquela dúvida do que é aquela frase ou não sei o quê, e então o texto anda Gostas sempre de comigo. estar ali ao pé. Ando assim com os textos, pronto. Ainda não consigo estudar muito bem, ainda não sou nada ecológica nesse sentido de não me dá jeito nenhum estudar. No tablet ou no sim. coisa. Gostas Estudar de ter os mesmo, ler, papéis. imagina um episódio, não sei o quê, está-se bem. Mas depois aquela coisa de, eu gosto muito Percebo. de sublinhar. Pois. Ahm, Aquela memória visual, não é? Do escrever sim, e de sentir, sim, não sei sim. explicar, escrever lá umas coisas e ficam sempre com um aspecto péssimo os meus textos, depois assim, depois de usados. Mas é assim, estás a dar vida. Estou a dar Estás a dar vida, vida. estou- Começa logo ali o processo. Tá, Dar a vida à giro. personagem. E gosto, pronto, e esta coisa de às vezes levares para sítios diferentes, acabas por não ficar só presa a estudar o texto naquele sítio, parece que só vais fazer aquilo de uma maneira, só te vai dar a ideia de fazer aquilo de uma maneira, não te sei explicar. Às vezes até tipo a fazer a cama ou a arrumar, há qualquer coisa que do físico estares a mexer, que de repente as coisas te saem de uma maneira diferente. Não sei. Olha, métodos. Exato. Olha, tu gostas de escrever, claro que um dia queres outra vez levar um texto teu para palco e isso. Sim, porque Achas a única que vez isso pode que o ser meu tipo o teu futuro um dia? Pá, neste momento ainda não tenho capacidade, estou muito focada ainda no ser atriz e fazer os textos dos outros e um bocadinho servir os outros, não sei, tenho um bocadinho esta coisa de gostar de fazer uma coisa em equipa de o que é que o encenador ou o que é que o realizador quer disto ou o que é que o texto... Mas os meus próprios textos, a única vez que um texto meu foi a palco, eu não o vi, porque eu nunca estava cá. Mas eu tenho muito pouca, eu tenho que ser mandada, ou seja, se tu me disseres, Benny, preciso de um texto, não sei o que, até dia X, ele vai-te aparecer. Mas não pode ser assim, não pode sem ser um assim, tipo, aprazo. agora vou escrever. Sim, Não percebo. vai. Não vai Tens de acontecer. ser em- Procrastino, não tenho, parece que não me vem inspiração. Quando de repente eu já tenho ali um deadline, parece que as ideias tipo, aparecem e é para fazer, é tipo, escorre. Mas já não faço isso há algum tempo, há demasiado tempo, e precisava, mas pronto, também não ando à procura, não ando à procura no sentido em que, se calhar agora tu podes me dizer, mas devia dizer a mais pessoas isto para ver se alguém um dia me manda fazer alguma coisa. E se me mandarem, eu vou ficar toda contente. Mas até lá eu vou ficar... Agora estás focada. Tá assim Este é o meio teu ano adormecido. dos palcos e das... Eu sinto. Estás a sentir, Estou não a é? sentir. Pois. Olha, Benedita Pereira, não é? A Sim. tua conta de Instagram. É Benny A. Pereira. Sim. Benny A. Pereira. Facebook também deves ter, não deves ir lá muito. Benedita Pereira. Sim, mas vão para lá as coisas do Instagram, portanto. Pois, para quem exato. vai assim E direto. pronto. E acompanhem que este vai ser o ano. Vai ser o ano. Obrigada, adorei Obrigada, ter-te cá. também eu. Mesmo. Um beijinho, boa semana. Se gostarem, comentem. Digam lá. Nós fizemos aqui uma pergunta que não nos lembrámos. Mas depois vocês veem o episódio e escrevam nos comentários. Pois Foi? Foi da Inês. Se é prima. Se é prima ou não é prima. Isso é ótima. Isto é lindo. Beijinhos, boa semana.